Você já se perguntou por que, se Deus é todo-poderoso, Ele permite que as forças das trevas vaguem pela terra, causando agitação e confusão? Você já sentiu em seu coração a intriga de saber como um ser aparentemente glorioso em sua origem pode cair de forma tão humilhante e ser considerado o maior inimigo da humanidade? Talvez, em uma noite de insônia, você tenha parado para refletir sobre a figura de Lúcifer, o portador da luz, e tenha sentido um certo tremor em seu espírito ao imaginar quão devastadora deve ter sido sua queda. Imagine o que significa passar da presença radiante de Deus para a escuridão mais profunda, da honra celestial para uma vergonha eterna que reverbera por toda a história do universo. Se você já teve essa curiosidade, essa mistura de admiração e um toque de medo, deixe-me dizer que você não está sozinho e que veio ao lugar certo para encontrar respostas. E se eu lhe dissesse que a derrota humilhante de Lúcifer esconde um poder oculto capaz de transformar a maneira como você entende o mal e o conflito que assolam o invisível? E se eu lhe revelasse que, por mais assustador que seja pensar na existência de um ser tão perverso, há uma verdade em sua queda que, se descoberta, poderia lhe trazer paz e força inimagináveis? Você pode sentir um arrepio, ou talvez uma centelha de esperança, porque no fundo sentimos que algo grandioso está prestes a ser revelado a você. Essa história, que à primeira vista parece tão sombria, contém uma mensagem de triunfo, e o que você está prestes a ouvir pode levá-lo a uma compreensão mais profunda da vitória de Deus sobre as trevas. Pois sim, há um segredo que poucos conhecem, um poder quase oculto que está por trás da humilhação daquele ser arrogante que ousou se rebelar contra o Criador. Quando você entender como o orgulho dele foi esmagado, caminhos de fé que você nunca imaginou se abrirão diante de você. Talvez você já tenha sentido em primeira mão a influência do mal, o sussurro da tentação ou o peso da culpa. Ou talvez já tenha passado por momentos em que achou que o inimigo estava em vantagem em sua vida. Nos próximos minutos, você descobrirá que não há lugar ou circunstância em que Deus não possa demonstrar sua supremacia, e que até mesmo o maior ato de rebelião acaba sendo um testemunho da soberania divina. No final, você verá que essa verdade não é um fato histórico irrelevante, mas uma arma espiritual capaz de quebrar as correntes que o oprimem. A figura de Lúcifer é cercada de mitos e especulações. Muitos se perguntam como um anjo tão belo e cheio de luz se transformou na personificação do mal. Outros se perturbam com a ideia de que, se ele caiu, quão frágil é a criatura quando se afasta de Deus. Mas, além dos detalhes, o que realmente importa é que sua derrota já está selada. Sua humilhação é tão evidente que, se você a descobrir, poderá se ver livre de fardos e temores que há muito tempo carrega. A palavra de Deus descreve cenas que nos mostram a fonte de seu orgulho e o decreto final que o condena. Se você entender como tudo isso se encaixa no plano de salvação, poderá enfrentar suas lutas espirituais com a certeza de que o mal não tem a última palavra. Antes de prosseguirmos, gostaria de lhe pedir algo muito simples, mas muito significativo. Deixe nos comentários uma frase curta relacionada a esse tema principal. Você poderia escrever algo como: "Eu vivo na vitória de Cristo, não na derrota de Lúcifer." Ao fazer isso, você estará declarando à sua mente e ao seu coração que não aceita viver sob a sombra do inimigo. Além disso, convido-o a curtir este vídeo, pois esse simples gesto ajuda o YouTube a mostrar esta mensagem a mais pessoas que podem estar na escuridão da desesperança hoje. A você que tomou essa atitude, eu o parabenizo. Você faz parte daqueles que buscam compartilhar a palavra, semeando sementes de luz em meio à confusão de tantas pessoas.
Também gostaria de enfatizar a importância de se inscrever, caso ainda não o tenha feito. Ao assinar, é como se você estivesse abrindo uma porta para reflexões que continuarão a nutrir sua fé constantemente. Muitas pessoas dependem desses estudos para crescer espiritualmente, especialmente aquelas que não têm uma congregação por perto ou que sofreram tanto na vida que só encontram conforto em mensagens como esta. Ao fazer a assinatura, você se torna um elo vivo na comunidade, apoiando os irmãos que estão buscando a verdade de Deus. Não subestime o poder de seu clique. Às vezes, uma simples decisão pode fazer a diferença entre o desânimo e a esperança de alguém que você nem conhece. Eu o incentivo a comentar paz em Cristo antes de cada estudo que você vê aqui. É uma forma de proclamar que, por mais fortes que sejam as provações, a paz do Senhor é maior e está ao seu alcance. É incrível pensar em quantos corações podem se unir, mesmo que virtualmente, simplesmente escrevendo essas palavras. E não se esqueça de um detalhe crucial. O penúltimo ensinamento deste dia pode ser a chave que abre uma bênção específica para a sua vida. Há momentos em que Deus decide liberar um lampejo especial de revelação, justamente quando muitos já desistiram e pararam de ouvir. Não seja uma pessoa indiferente. Fique até o fim, pois algo grandioso pode acontecer em seu espírito se você permanecer receptivo, pronto para começar esta jornada. Sei que você passou por dificuldades, que carrega feridas e que pode sentir que o inimigo o atingiu em cheio. Mas quero lembrá-los de que o ato de rebelião de Lúcifer, longe de ficar impune, culminou na derrota mais humilhante que os céus já testemunharam. Nada do que você vivencia está além do conhecimento do Criador. E quando você entende a magnitude do poder dele, sua fé se acende com um fogo que pode superar qualquer obstáculo. Fique atento, pois você está prestes a descobrir detalhes que podem mudar a maneira como você ora, a maneira como lê a Bíblia e a maneira como enfrenta todos os desafios que a vida lhe apresenta. Prepare-se então. Deixe de lado as distrações. Faça um breve silêncio dentro de si mesmo e permita-se ouvir o que o Espírito Santo quer lhe comunicar. Cada palavra que for liberada a partir de agora pode trazer respostas para dúvidas que você tem há anos e pode abrir seus olhos para uma realidade espiritual que você talvez não soubesse que existia. O orgulho de Lúcifer e a subsequente humilhação não são apenas anedotas do passado. Elas trazem uma mensagem que pode restaurar sua confiança em meio a batalhas pessoais. E sim, repito, não é por acaso que você está aqui. Deus sempre tem um motivo quando disponibiliza uma mensagem para aqueles que precisam dela. Neste momento, convido-os a orar interiormente. Senhor, abra meu entendimento, mostre-me o que preciso aprender e ajude-me a viver na vitória que somente o Senhor pode conceder. Se você realmente deseja que algo se abale dentro de você, fique comigo até o final desta reflexão. Deixe que cada passagem bíblica, cada história e cada aplicação prática seja como um martelo que quebre as correntes de dúvida ou medo e que ainda o prendem. Pois a derrota humilhante de Lúcifer não é uma fábula ou uma mera história. É o testemunho vivo de que a luz triunfa sobre as trevas e que você, em Cristo, pode alcançar essa mesma vitória. Tendo dito tudo isso, entraremos na essência da revelação divina sobre essa criatura que ousou desafiar o Altíssimo. Sente-se, afaste todos os pensamentos perturbadores e prepare-se para uma visão que certamente mudará a maneira como você encara as lutas espirituais. Não se esqueça do convite para comentar, curtir e se inscrever, pois tudo isso faz parte de seu compromisso com a fé e com aqueles que precisam ouvir essa verdade. Vamos começar a desenterrar a história do orgulho de Lúcifer e a vergonha subsequente,
para que seus olhos espirituais possam ver claramente o que pode ter sido escondido de você até agora. Embora, em seu contexto imediato, ela seja dirigida, em grande parte, ao rei da Babilônia, a tradição cristã vê nessas palavras um eco que transcende a figura de um governante terreno, projetando a imagem de alguém que caiu da glória celestial para as regiões das trevas. As frases que descrevem uma estrela da manhã que procurou elevar seu trono acima das estrelas de Deus ressoam com o orgulho de um ser que, embora criado com grande esplendor, permitiu que o orgulho se tornasse sua ruína final. Imagine a cena. Por um momento, um anjo dotado de beleza e poder, contemplando a face de Deus e tendo acesso às regiões mais sublimes da criação. Em vez de assumir essa posição com gratidão e reverência, algo dentro dele começou a se distorcer. Um desejo sombrio de se colocar no lugar do Altíssimo. Esse desejo o levou a se rebelar, a elaborar um plano que desafiava a ordem divina e a harmonia do céu. A passagem de Isaías reflete essa arrogância e como no final, a própria altura que ele havia alcançado se tornou o abismo no qual ele afundou. O que isso tem a ver com você? Muito simplesmente, a história de Lúcifer se repete com frequência no coração humano quando nos deixamos seduzir pela autossuficiência. Toda vez que você pensa que não precisa de Deus ou que sua força é suficiente para sobreviver, você corre o risco de trilhar o mesmo caminho que aquele anjo caído. Embora você possa não estar planejando um golpe de estado no céu, a semente do orgulho pode germinar na forma de independência, rancor ou autoglorificação, afastando-o do Pai e expondo-o a consequências dolorosas. Em Isaías 14, expressões como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da alva, revelam a magnitude da queda. Não foi uma mera derrota, mas uma descida humilhante de estar na presença divina a ser desprezado pela própria criação que antes o reverenciava. Quando adotamos atitudes de arrogância, podemos experimentar, em uma escala menor, essa mesma miséria. Talvez você conheça alguém, ou talvez você mesmo, que prosperou, alcançou, recebeu elogios, até que o orgulho o cegou, e então todo o castelo de cartas desmoronou. O orgulho fecha a porta para o arrependimento e bloqueia a graça de Deus, deixando-nos vulneráveis ao inimigo. A beleza dessa história, no entanto, é que ela nos lembra da supremacia de Deus, mesmo diante da maior traição. Isaías descreve como esse ser presunçoso é lançado ao Sheol, pisoteado por aqueles que antes temiam sua força. É uma imagem que transmite a soberania divina absoluta. Nada escapa ao seu controle, nem mesmo a ambição de um arcanjo que, em sua mente, tentou arrancar o trono dele. E se ele pôde subjugar a criatura mais resplandecente do céu, quanto mais pode intervir nas situações que hoje lhe roubam a paz. Talvez você tenha lutado com a sensação de que o mal é poderoso demais, que a injustiça prevalece ou que a tentação o vence. Mas, ao analisarmos essa passagem, vemos claramente que Deus não só está acima das forças satânicas, como também já julgou contra elas. A arrogância de Lúcifer não superou a paciência de Deus ou seu plano eterno. Da mesma forma, sua luta diária não será perdida se você se lembrar a quem serve e qual é o destino final do adversário. Compreender isso não apenas o enche de esperança, mas também lhe dá autoridade para enfrentar suas batalhas espirituais. Por outro lado, Isaías 14 serve como um espelho para a alma humana. Se Lúcifer, um ser tão majestoso, foi capaz de se corromper por meio do orgulho, o que resta a nós, seres tão frágeis? O chamado é para vivermos com um coração humilde, reconhecendo que sem a graça divina, estamos a um passo da autodestruição. Paradoxalmente, quando nos prostramos diante de Deus, somos libertados do jugo do orgulho
e encontramos uma força e uma dignidade que nunca se comparam à ilusão de poder que o diabo queria ostentar. Ao longo deste tópico, você perceberá que o orgulho é o primeiro de muitos fios que tecem a história da humilhação de Lúcifer. Veremos como esse orgulho se materializa em outras passagens bíblicas e como Deus, em sua infinita sabedoria, usa até mesmo a rebelião do inimigo para realizar um plano de salvação que ultrapassa todo o entendimento. Ao refletir sobre esse primeiro ponto, pergunte a si mesmo: tenho permitido que o orgulho se enraize em meus pensamentos, em minhas realizações ou até mesmo na maneira como vejo os outros? Preciso de um reencontro com a humildade e a dependência de Deus? A boa notícia é que o mesmo Deus que condenou Lúcifer por seu orgulho também estende a mão da misericórdia para ampará-lo quando você for tentado a se tornar vaidoso ou cair na autoglorificação. E se você já tropeçou, sua graça está pronta para restaurá-lo. A queda de um anjo não significa que você deva afundar. Ao contrário, é um aviso e um lembrete de que a verdadeira honra e a verdadeira grandeza só são obtidas quando se anda na luz do Criador. Agora, que lições práticas podemos tirar do orgulho que levou à derrota de Lúcifer? Primeiro, a história nos mostra que o orgulho raramente se apresenta abertamente. Às vezes, ele começa como um simples pensamento de superioridade ou uma tendência a criticar os outros na crença de que somos mais justos ou mais sábios. É um veneno sutil que, se não for detectado a tempo, acaba corroendo nossa humildade e abafando a voz da consciência. Talvez você já tenha sentido esse impulso quando alguém o corrige ou o convida a refletir sobre um erro e, em vez de responder à repreensão com mansidão, você resiste e procura se justificar com argumentos cada vez mais rígidos. Outro ponto a ser observado é que a queda de Lúcifer destaca a seriedade com que Deus encara o pecado do orgulho. Em um mundo em que o orgulho é frequentemente exaltado como autoconfiança ou ambição positiva, as Escrituras nos lembram que a ambição excessiva destrói. Se um anjo tão elevado pode perder tudo, mais uma razão para sermos cuidadosos. Isso não significa viver com medo paralisante, mas sim com reverência e gratidão a Deus, reconhecendo que todo dom ou habilidade que possuímos vem dele. Quando permitimos que o orgulho se enraize, rompemos nosso vínculo de dependência com o Altíssimo e começamos a acreditar que podemos controlar tudo. Entretanto, assim como aconteceu com Lúcifer, essa autonomia fictícia nos deixa cada vez mais vulneráveis, pois nosso coração se endurece e nos abrimos à influência da vaidade e da ilusão. A jornada que começa como uma pequena exaltação pessoal pode se transformar em um caos, afetando relacionamentos, ministérios e, acima de tudo, nossa intimidade com o Senhor. Por outro lado, a boa notícia é que Deus não abandona aqueles que se humilham em sua presença. Embora Lúcifer não tenha se arrependido, temos a oportunidade de nos voltar para Deus sempre que o orgulho nos tenta a elevar nosso ego. Ao fazer isso, encontramos um Pai que corrige, mas também cura e restaura. É comovente pensar que mesmo diante da pior queda, a graça de Deus ainda está disponível para o coração contrito. Enquanto vivermos, há um caminho de reconciliação aberto para nós que o inimigo não pode derrubar. Vale a pena lembrar que a queda de Lúcifer não foi um acidente que pegou Deus de surpresa. O Criador sabia desde o início o desfecho da história e ainda assim prosseguiu com seu plano eterno de salvação para a humanidade. Isso lhe mostra que, embora o mal exista e as forças espirituais se levantem contra o povo de Deus, nada escapa à soberania divina. O Senhor, em sua onipotência, não é ameaçado pela rebelião de nenhum ser criado. E se ele mantém as rédeas,
do universo também pode manter as suas quando seu mundo parecer estar cambaleando. Nas sessões a seguir, vamos nos aprofundar em outros textos bíblicos que descrevem o orgulho de Lúcifer sob diferentes perspectivas. Também veremos como esse orgulho se manifestou na história humana, perpetuando um ciclo de tentação e pecado que só pode ser quebrado pela intervenção de Jesus. Enquanto isso, convido-o a refletir sobre seu dia a dia. Você acha difícil aceitar conselhos? Você fica irritado quando alguém aponta uma falha? Você acha difícil reconhecer seus limites e pedir ajuda? Se a resposta for sim, provavelmente essa semente de arrogância está tentando germinar. Mas não tema. A chave para desmantelá-la é confrontá-la com a verdade da palavra e um coração disposto. Lembre-se de que a derrota humilhante de Lúcifer não é simplesmente história antiga, mas um reflexo vívido do que acontece quando o orgulho se opõe à vontade de Deus. Assim como a queda daquele anjo rebelde foi decretada, as fortalezas do orgulho podem ser derrubadas em nossa vida. Precisamos apenas nos render ao Senhor e deixar que seu Espírito revele as áreas em que precisamos mudar. Com essa base em mente, continuaremos a descobrir mais aspectos que completam o quadro dessa rebelião e como ela afeta nosso presente. Quando pensamos na humilhação de Lúcifer, muitas vezes nos lembramos de Ezequiel 28, onde o profeta descreve um rei de Tiro, cuja arrogância evoca a de um querubim que foi corrompido por sua própria beleza. Esse retrato de um ser cheio de esplendor, cercado de pedras preciosas e com acesso privilegiado à presença divina, nos lembra de quão sublime era a posição de Lúcifer antes que o orgulho o levasse a se revoltar. Imagine um anjo radiante, dotado de sabedoria incomparável, vivendo próximo ao Criador. No entanto, em vez de honrar a Deus, seu orgulho cresceu a ponto de ele cobiçar um lugar que não era dele. Ezequiel retrata como essa criatura, em vez de adorar, tornou-se egocêntrica, convencida de que seu brilho era só seu. Essa atitude levou à sua expulsão da glória celestial e marcou o início de um conflito espiritual que tem repercussões em nossa realidade atual. Você pode estar se perguntando, por que essa história me afeta? O orgulho é o próprio mal que pode brotar em nosso coração se acharmos que somos autossuficientes. Sempre que achamos que merecemos mais do que Deus nos dá, ou nos gabamos de nossas habilidades sem reconhecer o dom divino, repetimos em pequena escala o comportamento de Lúcifer. Não se trata de um simbolismo distante. O orgulho nos leva a rejeitar a dependência do Pai, fechando a porta para sua graça. Ezequiel descreve que, quando a iniquidade entrou nos querubins, o que deveria ter sido um coração agradecido tornou-se violento e corrupto. Essa reviravolta dramática ilustra como a soberba desencadeia atitudes destrutivas. No final, o orgulho não conhece limites. Ele sempre exige um trono mais alto, mesmo às custas da harmonia celestial. Assim, a grandeza que poderia ter servido para o louvor divino se transformou em um abismo de rebelião. No entanto, essa passagem também mostra a resposta justa de Deus. O Altíssimo não deixa impune a arrogância que desfigura sua santidade. Se Lúcifer perdeu sua posição, nós também não somos desculpados se abraçarmos a arrogância. A diferença é que, ao contrário dele, podemos nos arrepender e nos voltar para o Senhor. Na humildade, encontramos a proteção que o orgulho jamais poderá nos dar. Reconhecer que todo o bem vem de Deus nos liberta da dinâmica sombria que levou o anjo caído à sua ruína. Quando você reflete sobre a humilhação de Lúcifer à luz de Ezequiel 28, percebe a urgência de examinar suas motivações. Você usa seus talentos para glorificar a Deus ou para se engrandecer? Você se deixa deslumbrar pela admiração dos outros ou entrega qualquer elogio aos pés do Senhor?
O fato de saber que um ser perfeito caiu deve nos levar à humildade. Isso não significa viver em pânico, mas apegar-se à graça e depender do Criador. Quem reconhece sua fragilidade e adora a Deus, em vez de exaltar a si mesmo, está longe da tragédia daquele querubim orgulhoso. Para nos aprofundarmos na humilhação de Lúcifer, um ponto crucial é observar como sua rebelião afetou a perspectiva de toda a criação, inclusive da humanidade. O livro de Gênesis apresenta a cena em que a serpente, mais tarde identificada com a influência satânica, seduz Adão e Eva a desobedecerem a Deus. Observe algo interessante. É o mesmo orgulho que expulsou o anjo rebelde da presença divina que semeia a tentação nos primeiros seres humanos. Vocês serão como Deus, ele sussurra, apelando para o desejo de autonomia absoluta que acabou com seu próprio esplendor celestial. Nesse ato, Lúcifer age como um sedutor, oferecendo uma miragem de poder e liberdade. Para ele, se os humanos também caíssem no orgulho, seu desejo de abalar a harmonia que Deus havia estabelecido seria realizado. E, infelizmente, nossos primeiros pais morderam a isca. O relato do Gênesis ilustra como uma má escolha, alimentada pela ambição de ser como Deus, levou a um colapso que resultou em dor, morte e alienação da comunhão divina. De repente, o jardim idílico deixou de ser um refúgio de paz e se tornou um cenário de vergonha e exílio. O que podemos aprender com isso? Primeiro, que o orgulho, aquela voz que diz "você merece mais" ou "você não precisa prestar contas a ninguém", é uma arma antiga que continua a tentar desviar a adoração que pertence somente a Deus. Em segundo lugar, essa tentação sempre procura se disfarçar como algo aparentemente bom ou legítimo, prometendo um benefício que esconde a transgressão da vontade divina. Assim como a serpente manipulou a verdade, Lúcifer procura disfarçar sua rebelião como uma forma de autoaperfeiçoamento, quando, na realidade, ela contém as sementes da perdição. Se você parar para refletir, poderá descobrir que, em muitas situações, já ouviu essa mesma voz interior sussurrando: por que você deveria obedecer a isso? Você não sabe que também tem o direito de fazer sua própria vontade? Às vezes, ela se apresenta como uma simples desculpa para procrastinar a oração ou para justificar uma atitude ruim. Em outras ocasiões, ela se disfarça de raciocínio teológico, no qual a pessoa se coloca acima da palavra, julgando que ela não se aplica mais nestes tempos. O ponto crucial a ser lembrado é que por trás de cada argumento de autossuficiência há um eco dessa antiga rebelião. A boa notícia é que a mesma Bíblia que descreve a queda humana também revela a provisão de Deus para restaurar o que o orgulho destruiu. A promessa de um Salvador aparece muito cedo, indicando que o Senhor, em sua misericórdia, não abandonaria a humanidade ao tentador. Isso mostra que, apesar de sua aparente vitória ao derrubar Adão e Eva, Lúcifer não conseguiu superar o amor perfeito e redentor de Deus. Com o passar das gerações, o plano divino continuou seu curso até se manifestar plenamente em Cristo, que veio para desfazer as obras do diabo e expor sua humilhação final na cruz. Assim, a serpente no Éden, um símbolo de perfídia e engano, confirma a essência da tática de Lúcifer: distorcer a verdade, cultivar o orgulho no coração dos homens e levá-los a questionar o senhorio de Deus. Quanto mais você entender esse padrão, mais preparado estará para detectá-lo em sua vida. Sempre que você for tentado a se tornar autossuficiente, lembre-se de Adão e Eva e do resultado devastador da decisão deles. E, acima de tudo, lembre-se de que o Senhor já havia preparado um caminho de redenção para aqueles que escolhem a humildade e a obediência em vez da arrogância.
No final, a humilhação de Lúcifer foi evidenciada não apenas em sua própria queda, mas também no fato de que seus planos, por mais que possam prejudicar muitos, não podem desfazer o propósito eterno de Deus. A cruz de Cristo acaba sendo o prego que sela sua derrota final. Isso nos diz respeito diretamente, pois embora o inimigo continue a tentar, a vitória já está a favor daqueles que se apegam ao sacrifício de Jesus. Nessa dependência, encontramos a antítese do orgulho que o derrubou, a humildade da cruz que nos liberta e confirma que o maligno foi derrotado. No livro de Jó, encontramos um episódio intrigante que revela até que ponto a humilhação de Lúcifer se torna evidente quando confrontada com a soberania de Deus. A narrativa descreve como Satanás, agora expulso de sua posição celestial, vagueia pela terra à procura de alguém para prejudicar. No entanto, antes de fazer qualquer coisa contra Jó, ele é forçado a se apresentar diante do Senhor e pedir permissão. Essa cena mostra um quadro claro. Lúcifer não opera mais com a liberdade que tinha antes, e todas as suas ações são limitadas pela vontade divina. Jó 1 mostra um diálogo em que o inimigo tenta desacreditar a fidelidade de um homem justo, alegando que sua devoção se deve apenas a bênçãos materiais. O que mais chama a atenção é que, por mais que Satanás deseje testar Jó, ele não pode fazê-lo sem a aprovação do Altíssimo. Essa incapacidade de agir sem restrições confirma a condição humilhante a que ele chegou após a queda. Uma criatura que, apesar de sua rebeldia, é incapaz de ir além do que o Criador permite. É um lembrete de que, embora o diabo procure perturbar a vida dos filhos de Deus, ele não pode anular o plano soberano do Senhor para cada um deles. História de Jó é um testemunho de até que ponto a lealdade a Deus e a humildade em meio à dor são um tapa na cara da arrogância de Lúcifer. Ele acreditava que poderia quebrar a fé de um homem íntegro, mas não previu que o sofrimento, longe de afastar Jó do Senhor, o levaria a uma confiança ainda mais profunda. No final, vemos Jó crescer espiritualmente e acabar recebendo mais bênçãos do que no início. Essa vitória reforça a verdade de que a estratégia do inimigo, baseada em mentiras e enganos, fracassa quando o coração humano se apega à integridade e à adoração genuína. Você pode estar se perguntando: tenha em mente que qualquer ataque ou tentação que você sofra não é prova de que Deus o abandonou, nem significa que o diabo tem rédea solta para esmagá-lo. A história de Jó é uma prova de que Deus ainda é Deus, mesmo nas piores crises. Seu adversário vai querer que você acredite no contrário, lançando dúvidas sobre a bondade de Deus ou fazendo-o pensar que sua dor é inútil. Mas a lição que tiramos é que a confiança inabalável em meio à aprovação se torna uma arma espiritual que desmascara as artimanhas do maligno. Ao mesmo tempo, a história nos lembra que não entendemos todos os mecanismos do mundo invisível. Jó nunca soube sobre o diálogo celestial que desencadeou sua aprovação, e ainda assim, ele escolheu honrar a Deus. Às vezes, gostaríamos de entender o motivo de todo sofrimento ou tentação, e nem sempre teremos respostas imediatas. O que é relevante é a atitude do coração. Se, como Jó, você optar por se humilhar, reconhecer sua humanidade e se apegar à soberania de Deus, você neutralizará o ataque que o inimigo planejou para derrubá-lo. O próprio orgulho de Lúcifer é exposto quando, apesar de todas as suas maquinações, o crente sai fortalecido na fé. É claro que isso não significa que todas as provações sejam facilmente resolvidas ou que a dor não seja mais sentida. O que a experiência de Jó confirma é que o plano divino não está sujeito à maldade de ninguém. Lúcifer, embora ainda ativo, não tem o poder de desferir os golpes finais naqueles que se refugiam no Todo-Poderoso. E se, aos olhos humanos, a dor parece insuperável,
A conclusão bíblica é que o Senhor sempre tem um propósito maior, algo que transcende nossa compreensão limitada. Com esse pano de fundo, entendemos melhor a humilhação de Lúcifer. Ele não apenas perdeu seu lugar com Deus, mas também vive dentro dos limites estabelecidos pelo Criador. Não importa o quanto ele procure devorar a fé do crente, seu escopo de ação é finito e, no final, ele está destinado à derrota. Se você aprender a ver cada crise como uma oportunidade de crescer e honrar a Deus, o inimigo não conseguirá prosperar em seu objetivo de afastá-lo da verdade. Na próxima parte, exploraremos outras passagens que reforçam a humilhação final de Satanás e como, por meio de Cristo, a vitória dos filhos de Deus está garantida. O Novo Testamento revela outro momento importante na humilhação de Lúcifer: a tentação de Jesus no deserto. Depois de seu batismo, o Espírito Santo leva Cristo a um lugar árido onde, após 40 dias de jejum, ele fica cara a cara com o tentador. Essa cena, descrita em Mateus 4 e Lucas 4, não é apenas um confronto isolado, mas um confronto direto entre o Filho de Deus e aquele que séculos antes havia se levantado contra o Criador. Em primeiro lugar, o método usado por Satanás é impressionante. Ele apela para a necessidade física de Jesus, sua fome, para sua ambição de poder, oferecendo-lhe reinos e, finalmente, para a presunção de sua identidade divina. Ao contrário de Adão e Eva, que sucumbiram à serpente, Cristo rejeita toda sedução com a palavra de Deus. Com expressões como "está escrito", o Senhor mostra que a vitória contra a tentação está em submeter todo pensamento e todo desejo à verdade bíblica. Assim, o segundo Adão triunfa onde o primeiro Adão falhou, demonstrando que a obediência sincera ao Pai é a chave para frustrar o maligno. Esse episódio expõe a condição humilhada de Lúcifer. Por mais que tente, ele não consegue forçar Jesus a pecar e, no final, é forçado a se retirar. Significativamente, o tentador até recorre a citações bíblicas para persuadir o Messias, uma tática que revela sua astúcia em distorcer as Escrituras. Jesus, no entanto, em vez de se envolver em um diálogo interminável, responde com passagens que defendem a soberania de Deus e a necessidade de adorá-lo somente. Ao fazer isso, ele não apenas frustra o argumento ilusório, mas expõe a falsidade por trás da oferta de reinos e glória fora do plano divino. Para o crente, esse evento nos ensina que a tentação não é simplesmente um impulso psicológico, mas pode ser parte de uma estratégia espiritual maior. O inimigo, assim como fez com Cristo, procura vulnerabilidades, nossas deficiências, nosso desejo de reconhecimento ou nossa identidade incompreendida. Entretanto, assim como Jesus permaneceu firme nas promessas divinas, nós também podemos encontrar força na palavra e na constante comunhão com o Pai. O resultado dessa firmeza é a derrota temporária do tentador, que se afasta até encontrar outra oportunidade, mas sem conseguir consumar sua intenção de nos derrubar. Esse encontro no deserto também ressalta um princípio essencial. Lúcifer continua a repetir o padrão de orgulho que levou à sua queda. Repetidas vezes, ele finge que as criaturas, e até mesmo o próprio Filho de Deus, estão sujeitas à sua autoridade. Mas Cristo reafirma a ordem correta. Somente Deus é digno de adoração e obediência. Em última análise, essa lição é um espelho para nossas vidas. Toda vez que nos curvamos à tentação, estamos de alguma forma reconhecendo um falso senhorio do mal. Por outro lado, se respondermos com a palavra e a dependência do Espírito, afirmamos que o maligno não tem poder legítimo sobre nós. No final da passagem, os anjos passam a servir Jesus, um gesto que enfatiza a submissão de toda a criação ao Messias.
Enquanto isso, o inimigo se retira de mãos vazias, mais uma vez desmascarado pela verdade divina. A mensagem é clara. A vitória sobre Lúcifer não se baseia em argumentos intermináveis, mas em uma postura de fé e fidelidade à vontade do Pai. A tentação no deserto é, portanto, outra prova da humilhação do demônio, forçado a recuar diante da firmeza de um coração que reverencia a Deus acima de tudo. Embora a humilhação de Lúcifer tenha se manifestado em toda a história bíblica, há um momento culminante que sela definitivamente a derrota do inimigo: a crucificação e a ressurreição de Cristo. Colossenses 2,15 descreve como, por meio da morte na cruz, Jesus despojou os principados e potestades, exibindo-os publicamente em uma procissão triunfal. Essa imagem evoca o desfile de um exército vitorioso arrastando seus inimigos derrotados diante da multidão, evidenciando que o poder das trevas foi reduzido a nada. Na superfície, a crucificação simbolizou o grande golpe de Satanás contra o plano de Deus, tentando aniquilar o Messias. No entanto, foi nesse sacrifício que o Altíssimo mostrou toda a medida de seu amor e justiça, revertendo o aparente triunfo do diabo. O que poderia ser interpretado como uma vitória do mal, tornou-se a libertação dos cativos do pecado e da morte. Jesus, ao entregar sua vida, pagou a dívida que a humanidade carregava desde Adão e, por meio de sua ressurreição, quebrou as correntes da sepultura, declarando supremacia absoluta sobre a morte, a principal arma do adversário. Esse ato representa uma humilhação impressionante para Lúcifer, pois revela que todas as suas tentativas de frustrar a obra de Deus não apenas falharam, mas serviram para magnificar a glória de Deus. A cruz expõe a crueldade e a arrogância satânicas e, ao mesmo tempo, manifesta a grandeza do amor redentor de Cristo. É como se o inimigo tivesse preparado a armadilha mais sombria e, nesse mesmo lugar, a luz divina se mostrasse mais poderosa, tornando inúteis os planos de destruição. Para o crente, esse é um lembrete de que, por mais forte que o cerco do mal possa parecer, a vitória já foi selada na ressurreição do Senhor. O significado desse triunfo é que ele não é apenas um feito do passado. Ele afeta diretamente cada pessoa que confia em Jesus. Se a morte e o pecado foram vencidos, isso significa que aqueles que abraçam a graça de Deus podem andar sabendo que o diabo não tem a última palavra em suas vidas. Colossenses 2,14 também menciona que Jesus cancelou o registro de decretos que havia contra nós, removendo assim todas as acusações que o inimigo poderia fazer contra nós. Em outras palavras, Lúcifer não tem base legal para afirmar que pertencemos ao seu reino, pois a justiça de Deus, satisfeita na cruz, nos declara livres. É verdade que o diabo ainda está à espreita, procurando a quem possa devorar, como adverte 1 Pedro 5,8. Mas ele não age com autoridade real, mas com a permissão que cada um lhe concede por medo, desobediência ou ignorância. A cruz desmascara essa impotência e fornece a força para resistir a seus ataques. Assim, viver à luz da obra de Cristo significa renunciar à submissão ao pecado ou à culpa e abraçar a liberdade que o Filho de Deus conquistou. É aí que reside a maior humilhação de Satanás. O fato de que toda vez que um crente se submete à vontade de Deus, o inimigo vê sua derrota novamente. Por fim, a cruz e a ressurreição marcam o clímax da humilhação de Lúcifer. A astúcia que buscava destruir o Messias acabou proclamando a vitória mais gloriosa da história. O diabo, que sonhava em frustrar o plano divino, acabou sendo exibido como um perdedor diante de todo o universo. Para você, como seguidor de Cristo, isso significa que não precisa temer nem se curvar diante das sombras. Seu Redentor demonstrou
com sangue e vitória, que o príncipe deste mundo já está condenado e sem poder real sobre aqueles que pertencem ao Senhor. Para encerrar essa exploração da humilhação de Lúcifer e como ela afeta a nossa vida, é essencial olhar para o futuro descrito no livro de Apocalipse. Em seus capítulos finais, especialmente em Apocalipse 20, há uma visão de um julgamento final no qual o diabo, aquele que enganou as nações, é lançado no lago de fogo e enxofre. Lá, de acordo com a passagem, ele será atormentado dia e noite para sempre, encerrando o capítulo de sua influência maligna na história humana. Esse destino ressalta fortemente a derrota que começou com sua expulsão do céu e que, ao longo da Bíblia, se desdobrou até sua total consumação. Nessa cena, as artimanhas, o orgulho e a suposta autonomia de Lúcifer são finalmente totalmente expostos como uma falácia. Aquele que antes se vangloriava de seu esplendor acaba mergulhado no esquecimento eterno, incapaz de continuar tentando ou prejudicando a criação de Deus. A imagem de um julgamento inapelável revela que o mal não é um rival eterno do bem, mas uma deformidade temporária que, no devido tempo, enfrentará a justiça suprema. Essa perspectiva deve injetar no crente uma firme esperança, lembrando-nos de que qualquer sofrimento ou injustiça que vemos hoje tem um fim definitivo nos planos de Deus. Por outro lado, o Apocalipse descreve o estabelecimento de um novo céu e uma nova terra, onde não haverá mais choro, nem dor, nem clamor, pois as coisas antigas terão passado. Nesse contexto, a presença de Lúcifer não se encaixa, pois sua essência rebelde e corrupta não pode coexistir com a perfeição que o Cordeiro estabelece. Assim, entendemos que a humilhação do adversário abrange não apenas o que aconteceu quando ele foi expulso do céu ou quando Cristo triunfou na cruz, mas também seu rebaixamento final a um estado de tormento sem retorno. Esse desfecho confirma a finalidade do plano de Deus. Ele não deixa pedra sobre pedra, nem inimigo sobre pedra. Se pensarmos nisso em termos práticos, Apocalipse 20 nos ensina que os ataques, as tentações e os enganos que podem nos atingir hoje não fazem parte de uma guerra sem fim, mas de um conflito temporário cujo fim já está escrito. Às vezes, a vida cotidiana parece interminável, pois a luta se torna intensa, mas a palavra nos garante que o inimigo está nas cordas. Sua aparente liberdade na terra é apenas um período de tempo permitido por Deus para cumprir certos propósitos de redenção e teste de fé, como vimos na história de Jó. Mais cedo ou mais tarde, todos os que se apegam ao Senhor verão a vitória ser totalmente consumada. De fato, o Apocalipse descreve não apenas a condenação de Lúcifer, mas também a celebração de todos aqueles que permaneceram fiéis a Cristo. Essa celebração enfatiza que a humilhação do demônio é, paralelamente, a exaltação dos filhos de Deus, chamados a reinar com o Cordeiro. Ela confirma o princípio que vimos em toda a Bíblia: a humildade, a dependência do Pai e a obediência ao Evangelho levam à glória eterna, enquanto o orgulho e a rebelião levam à desonra absoluta. Para um crente que esteja sofrendo provações ou tentações hoje, meditar sobre esse resultado futuro pode ser um bálsamo de força e um incentivo para perseverar. Concluindo, a humilhação de Lúcifer percorre toda a narrativa bíblica, desde Isaías e Ezequiel, passando pela história da humanidade em Gênesis, o confronto em Jó e a vitória consumada na cruz, até a condenação final em Apocalipse. Tudo isso nos deixa com um ensinamento central. Por mais real que o mal e por mais poderosas que as forças do adversário possam parecer, Deus permanece soberano e sua justiça prevalece inabalável.
Apegar-se a essa verdade nos permite viver sem medo, com esperança e com a convicção de que mais cedo ou mais tarde a luz destronará completamente as trevas. Você já percebeu que pouquíssimas pessoas conseguem chegar ao final de um estudo tão profundo e extenso como este, mas você conseguiu. Você chegou até aqui, passando por cada reflexão e cada passagem das Escrituras, demonstrando que sua busca pela verdade espiritual e seu desejo de saber mais sobre a humilhação de Lúcifer são genuínos. Parabéns! Essa determinação não é pouca coisa. Ela fala de seu compromisso, de sua fome pela palavra de Deus e de sua coragem de enfrentar tópicos que muitos podem achar assustadores ou desconfortáveis. Para comemorar essa conquista e mostrar que você não faz parte da maioria que desiste no meio do caminho, quero convidá-lo a comentar uma frase muito especial no final deste vídeo. Escreva: "Cheguei ao fim e proclamo a vitória de Cristo." Dessa forma, saberei exatamente quem são os corajosos que, como você, lutaram contra a distração e permaneceram até a última palavra. Além disso, ao comentar, você não apenas reforça seu compromisso com o crescimento espiritual, mas também deixa um testemunho para outras pessoas que podem se perguntar se vale a pena ouvir um conteúdo tão extenso. Sua presença e seu comentário provarão que sim, que há tesouros a serem descobertos somente quando perseveramos até o fim. Também quero incentivá-lo a compartilhar este vídeo. Sim, compartilhe-o. Talvez você se pergunte por que ele é tão importante. Pense em uma grande árvore que, com suas sementes, pode reflorestar uma floresta inteira. Seu ato de compartilhar é como uma semente que pode alcançar alguém que esteja se sentindo derrotado hoje, alguém que esteja lutando contra a culpa, a ansiedade ou a falta de esperança. Essa pessoa talvez nem saiba que existe um conteúdo que explica como Deus triunfa sobre as forças do mal e como, apesar de nossos fracassos, podemos encontrar refúgio em Cristo. Ao divulgar essa mensagem, você se torna o portador de uma luz que dissipa a escuridão em outros corações. E você não precisa fazer nada grandioso. Basta um clique para que o algoritmo da rede leve esse estudo a alguém que precisa desesperadamente. Por falar em cliques, quero lhe perguntar uma coisa. Você está inscrito neste canal? Se já está, parabéns. Você é um daqueles que entendem que, nesta era digital, seguir um canal de estudos bíblicos é uma forma de se manter conectado, de ser continuamente nutrido por ensinamentos que fortalecem sua fé. Se você ainda não se inscreveu, deixe-me ser honesto, você está perdendo a oportunidade de receber um alimento espiritual que pode fazer a diferença no seu dia a dia. É quase como ter uma fonte de água fresca no meio do deserto e decidir não beber dela. Portanto, inscreva-se agora. Seu coração precisa continuar recebendo esse tipo de reflexão que, semana após semana, pode ajudá-lo a entender a profundidade do plano de Deus. Não fique de fora. Às vezes, um simples passo define se ficaremos na seca ou se desfrutaremos da chuva de bênçãos. Talvez você se sinta um pouco desconfortável se não tiver se inscrito, e essa é uma sensação boa. Significa que seu espírito reconhece a importância de não andar sozinho na fé. Por outro lado, se você já faz parte dessa comunidade, orgulhe-se de sua decisão. Seu compromisso é um sinal de crescimento e maturidade. E se você se perguntar por que insistimos tanto nisso, a resposta é simples. Muitos irmãos e irmãs usam esses estudos como uma espécie de igreja virtual. Eles moram longe de uma congregação ou se sentem feridos e encontram neste espaço um incentivo para manter sua fé acesa. Ao se inscrever, você também contribui para que a mensagem chegue cada vez mais longe.
Meu convite final é que logo após terminar este vídeo, faça alguns minutos de silêncio, permitindo que a música de fundo invada sua mente e seu coração. Passe esse momento louvando o Senhor por hoje, por ter lhe dado a oportunidade de se aprofundar em um assunto tão profundo como a humilhação do inimigo e a vitória de Cristo. Imagine que nesses últimos momentos está se estabelecendo uma conexão espiritual que não deve ser interrompida. Não faça pausas, não avance rapidamente. Permaneça ali com o coração aberto, deixando que o Espírito Santo termine o trabalho que começou quando você decidiu assistir a esse conteúdo. Pense no que você aprendeu, nas correntes quebradas e na liberdade que se torna cada vez mais real quando entendemos que o diabo foi derrotado. Por favor, não corte essa conexão. Deixe a música fluir um pouco mais. Deixe seus pensamentos se alinharem com as verdades que você recebeu. Em meio a esse silêncio, aproveite a oportunidade para fazer uma oração de gratidão e rendição. Agradeça pela vida, pela redenção, pela vitória que Jesus adquiriu com seu sangue e peça ao Pai que o guie para viver cada dia com o conhecimento de que o maligno não tem poder real sobre aqueles que se rendem à graça do Senhor. Quando a música terminar, você terá encerrado esse tempo de intimidade com Deus da melhor maneira possível, em silêncio, em reverência e em comunhão com a verdade que o liberta. Se você chegou até aqui, não se esqueça de sua frase. Cheguei ao fim e proclamo a vitória de Cristo. Escreva-a, torne-a pública, seja corajoso e lembre-se, sempre que for dominado pela dúvida ou pelo medo, volte a este ensinamento ou a qualquer outro estudo neste canal e deixe que a palavra de Deus ilumine seu caminho. Não ande sozinho. Mantenha essa chama espiritual acesa, comente, compartilhe e inscreva-se. Que o Senhor o abençoe e o fortaleça, e que a paz dele seja sua companheira constante em cada passo que você der. Vejo você no próximo estudo, confiante de que aquele que começou a boa obra em você a aperfeiçoará até o fim. Amém.